Boa tarde, alunos. Vamos iniciar a aula de Geografia, hoje com o tema Ciclo das Águas. Vamos utilizar hoje um esquema, uma representação gráfica que vai delimitar todas essas informações hoje com essa temática. Vamos seguir. Esquemas. Os esquemas são representações muito utilizadas em sala de aula e em livros, revistas, jornais e na internet, principalmente, por serem recursos visuais que facilitam a explicação de fenômenos e informações. Hoje nós vamos ver este fenômeno natural, o ciclo da água. Em geral, esses esquemas eles combinam imagens e textos curtos, como é o que está sendo representado aqui na imagem. Nessa combinação, podem aparecer recursos gráficos como setas, círculos e outros. Neste livro, nós já vimos vários esquemas sobre o funcionamento das hidrelétricas, em aulas anteriores, e também o processo de alteração de relevo, como foi no semestre passado. Temos aqui um esquema do ciclo da água e nós vamos aqui apresentar as características e quais são os elementos que aparecem para representar esse determinado assunto. O primeiro deles que nós temos aqui no esquema é a ilustração, né? Obviamente eu vou aqui apresentar a ilustração do ciclo da água, é composta por vários elementos naturais, por ser um fenômeno da natureza. Temos ali uma montanha, a parte terrestre, o mar, ali alguns prédios, como é o caso aqui nessa região litorânea, e um rio, que nós já trabalhamos em aulas anteriores. Temos a ilustração. O que é a ilustração? Ela representa os elementos envolvidos no fenômeno retratado. É este aqui, o ciclo da água. Em segundo, nós temos o título, né? Ele vai ali, né, apresentar o fenômeno e as informações representadas. É o ciclo da água. O terceiro elemento, nós temos os conceitos e textos curtos. Temos aqui um conceito, né? Conceito, vários conceitos e alguns textos curtos que vão nos apresentar essa ideia. Eles vão ali explicar etapas e processos. Por exemplo, temos aqui a evaporação, a energia solar, a condensação e, por fim, a chuva, que vai conseguir no quê? Na infiltração no solo e no abastecimento de rios e oceanos. Outro elemento importante é a legenda, que ela vai explicar o significado dos recursos gráficos que são utilizados no esquema. Por exemplo, nós temos aqui um deles, são os percursos da água da natureza, como está demonstrado. As setas, que vão indicar a direção e a sequência dos fenômenos do processo. A seta da evaporação para a condensação e a chuva. E por fim, a fonte da pesquisa, que é uma das mais importantes, pois quando apresentamos uma determinada explicação sobre o assunto, é necessário ali uma fonte para você determinar exatamente por onde você pesquisou e delimitou as suas características do assunto aqui apresentado. Ao lado nós temos 6 questões que nós vamos ali resolver sobre esse ciclo da água a partir do esquema da página anterior. Primeira delas, marque um X nos itens presentes no esquema do ciclo da água. Neste esquema que nós acabamos de ver na página 82, quais são os itens que estão presentes nesse ciclo? Os números, setas, legenda, ilustração, tabela. Será que existe uma tabela aqui nessa ilustração de esquema? Existem conceitos, título e fonte? Você vai marcar um X nos itens que estão ali apresentados. Na segunda questão, são 2 questões em uma. Primeira delas, quais são os elementos da superfície terrestre e da atmosfera que são apresentados no esquema da página ao lado? E por último, como o Sol ele participa do fenômeno representado? Aqui no caso, o ciclo da água. Qual a participação do Sol neste fenômeno do ciclo da água? A terceira questão. Se a representação da área urbana fosse eliminada do esquema, esta área que vocês estão vendo aqui com casas, prédios e avenidas, se essa representação ela fosse eliminada, ainda seria possível compreender todos estes fenômenos? Na quarta questão, você vai observar um outro esquema, diferente do ciclo da água. Qual é o título desse esquema? Poluição da água subterrânea. O esquema ali tão perfeito quanto o outro. A ilustração, setas,
conceitos e aqui uma fonte de informação. Quais são os itens que compõem este esquema e o que ele está representando? Você vai responder logo aqui abaixo quais os itens compõem este esquema e o que é que está sendo representado neste esquema. A quinta questão, você vai comparar os dois esquemas, o primeiro do ciclo da água e o segundo da poluição da água subterrânea. Depois disso você vai responder: que processos naturais são representados em ambos? Você vai marcar com um X quais são os processos naturais, né, fenômenos ali da natureza, que estão sendo representados nos dois esquemas, tanto em um quanto o outro. Temos a evaporação, a chuva e a infiltração do solo. Mas quais destes aparecem dentro dos dois esquemas? E por último, na sexta questão, conhecendo o ciclo da água, como nós já vimos em aulas anteriores, qual seria o destino do fluxo da água subterrânea poluída representado acima? Vocês vão ver que temos ali o fluxo da água, que ela vai ser poluída, né? É a água aqui na área subterrânea. Qual vai ser o destino dela? Para onde essa água poluída vai seguir? Ok? São essas 6 questões aqui. Vocês podem estar respondendo ali com calma. Qualquer dúvida podem estar perguntando no grupo. Então, até a próxima aula.